Um salve para os estudantes de plantão, meu nome é Ingrid e hoje eu vou fazer um resumo para vocês. O tema do resumo de hoje será sobre sistemas de informação em saúde. Eu vou criar uma nova playlist, porque essa é uma breve introdução para eu começar a falar sobre os principais sistemas de informação. Então eu vou criar uma playlist certinha com os seguintes conteúdos sobre esses principais sistemas. Alguns eu ainda estou finalizando para passar para cá de forma mais resumida. Então, esses são alguns dos sistemas que brevemente eu irei falar e colocar na playlist. Então, fica de olho para você não perder nenhum conteúdo, porque são sistemas muito importantes e é essencial ter conhecimento sobre eles. Mas então, né, Ingrid, o que você vai falar hoje? Vou falar para vocês, vou dar uma breve recapitulada aqui. E é essencial você saber ter em mente a definição de sistema de informação de saúde e como funciona esse processo para você adentrar os principais sistemas, porque você precisa ter em mente o que significa, o que é de fato, para que você possa entender como funciona. Então, nós temos aqui sistemas de informação em saúde, definição de dado e informação, função desses sistemas, a importância da informação, quais são os tipos de dados, papel da informação em saúde. Aqui, fontes de dados, fontes especiais de dados, tipos de dados, dados secundários, dados primários e o levantamento de dado, que no caso seria contínuos, periódicos e ocasionais. E aqui nós temos um breve fluxograma, vantagens dos sistemas de informação em saúde, principais sistemas de informações de saúde, definição de DataSUS e um breve fluxograma que nos ajuda a compreender de maneira geral. Então não vai ter tanto desenho aqui como eu costumo colocar, nos demais irão ter, os principais, né, sistemas de informação de saúde que eu vou falar futuramente, mas é essencial que você entenda o conteúdo, não fique preso a desenhos e a imagens. Às vezes não convém colocar. Mas agora a gente vai adentrar. Antes de começar, eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você receber aviso sempre que eu colocar vídeo aqui no canal e não perder nenhum resumo. Me segue lá no Insta, enfermagem_resumida, que lá eu coloco fotos de todos os desenhos, de todos os resumos, e você consegue me acompanhar mais de perto. Eu sempre tô ativa lá no Stories. Então é isso. E deixe seus comentários, porque eu gosto de interagir com vocês. Deixe suas sugestões, críticas, para eu saber também se eu estou no caminho certo. Então, sem mais demandas, vamos adentrar ao resumo. Então, pessoal, o assunto ele é um pouquinho extenso, mas eu fiz um breve resumo. Eu vou ler, sim, algumas coisas aqui, porque esse resumo foi eu quem fiz, então é necessário para que vocês entendam da melhor forma possível e que eu não deixe nada passar. Então, vamos lá. Sistema de informação em saúde. O sistema de informação em saúde é um conjunto de componentes que atua de forma integrada por meio de quê? De mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão de informação necessária e oportuna para implementar processos de decisões do sistema de saúde. Então, o seu propósito é selecionar dados pertinentes e transformá-los em quê? Em informações. Então, vou coletar dados, né, aqui por meio de coleta, processamento, transmissão de informações. Para quê? Para transformar tudo isso em informação no caso, aquele que planeja, financia e avalia os serviços de saúde. Essa definição é de acordo com a referência Organização Mundial da Saúde, 1981, página 42. Então vamos lá. Para a definição de dado, o que são dados? Dados, no caso, dado é um valor quantitativo ou qualitativo para quê? Para caracterizar um fato ou circunstância, a matéria-prima para a produção da informação. Então, o dado é o que eu preciso para começar esse processo. É a obra-prima que já está bem definido para a produção da informação. E o que seria informação? Informação é a descrição de uma situação real associada a um referencial explicativo sistemático, que se define pelo quê? Informação como um significado que o homem atribui a um determinado dado
por meio de convenções e representações. Então, daqui, dado, consequência, informação, eu preciso de um dado, obra-prima, informação por quê? Porque eu vou coletar, lembra que eu falei na definição anterior de sistema de informação em saúde? Que eu vou coletar, eu vou fazer aqui um conjunto de componentes por meio do que? Da coleta de dados, para transformá-las em informação, entendeu? Então, vamos lá. Quais são os tipos de dados? Nós temos os dados demográficos. Para quem não sabe, demográficos são dados a respeito da população. Então, nós temos os dados demográficos, ambientais e socioeconômicos. Também temos dados de morbidade, doenças, dados de mortalidade e notificação de surto e epidemias. Mais pra frente eu vou trazer a definição de diferenças entre surto, epidemia, endemia e pandemia, porque eu acho bem interessante. Caiu, inclusive, isso na minha prova de epidemiologia. Então, vamos lá. E quais são as importâncias, né, da informação? A gente tem aqui, eu vou até mostrar no fluxograma que eu já mostrei anteriormente na recapitulação, que nós temos aqui uma série, né, uma sequência. No caso, nós temos a informação, a decisão, para aí sim ter uma ação. É lógica essa sequência aqui, não precisa de muita burocracia, não. É só pensar de forma lógica que você já entende essa sequência. Então, vamos lá. Quais são as funções? As funções desse sistema é o quê? Respaldar a operação diária e a gestão de atenção à saúde. Também, conhecer e monitorar o estado de saúde da população e as condições socioambientais. Então, você precisa o quê? Se respaldar, né? Por conta dessa operação diária, conhecer e monitorar o quê? O estado dessa população, dessas condições, quais são as condições socioeconômicas, as condições ambientais. Não tem nada de complicado nisso. Então, dentro dessas funções, nós temos como facilitar o planejamento, a supervisão e o controle de avaliação de ações e serviços, subsidiar os processos decisórios dos diversos níveis da decisão e ação, apoiar a produção e utilização dos serviços de saúde, disponibilizar informações para as atividades de diagnóstico e tratamento, monitorar e avaliar as intervenções, resultados e impactos, subsidiar a educação e a promoção da saúde, apoiar as atividades de pesquisa e produção de conhecimentos. Então, são as funções desses sistemas de informação em saúde. Lógico que quando eu for falar dos principais, né, que vou falar um por um, eu vou destacar para qual público esse sistema de informação em saúde ele é direcionado. Então, nós temos aqui, qual o papel da informação em saúde? Decisão, planejamento, execução e a avaliação. Esse é o papel, mas mais pra frente eu vou mostrar pra vocês o fluxograma, vai ficar bem mais simples de entender isso daí. Então, vamos lá. Vai pausando o vídeo. Se você me segue lá no Insta, você vai ver, eu vou colocar a foto daqui, desse resumo. E também você pode pausar e fazendo as anotações necessárias, porque é um assunto, pode parecer chatinho, mas não é, ele é muito importante. E apesar de não ter desenhos assim, pode ter certeza que tá bem resumido, porque o assunto é muito mais extenso que isso. Então vamos lá. A produção de informação é orientada a permitir uma compreensão ampliada do processo de saúde e doença. Como? Essa questão aqui é bem legal, acho que você vai até conseguir entender melhor. Quais são as fontes de dados que eu irei utilizar? A informação em saúde, ela não se refere somente à produzida pelo setor de saúde, né? No caso, os dados relacionados à qualidade de vida são importantes para avaliação do nível de saúde. Tais como, nós dependemos também lembra que eu falei anteriormente que nós precisamos entender qual é a situação socioambiental daquela população para a gente poder entender quais são as reais necessidades. Então, nós temos que levar em conta as condições demográficas, alimentação, educação, condições de trabalho e emprego, transporte, condições de moradia, saneamento básico, lazer e segurança, acesso aos serviços de saúde. Tudo isso são condições que relacionam as políticas de desenvolvimento social, econômico e as políticas de saúde. Olha aí a importância. Então,
nós temos aqui uma fonte de dado muito rica para entender como funciona, quais são as necessidades, qual o nível de precariedade daquela população. Beleza? Então agora nós vamos para fontes especiais de dados. Nós temos aqui estudos epidemiológicos, inquérito epidemiológico, estudo seccional, que geralmente é do tipo amostra, para determinar a prevalência e os fatores sociodemográficos associados à depressão. Então, nós também temos levantamento epidemiológico, que no caso destina-se à coleta de dados para complementar informações já existentes. Meu celular deu uma parada aqui, até perdi a linha de raciocínio. Mas é isso aí, eu tô animada, vamos continuar. Então, nós temos também tipos de dados, que dentre eles temos dados primários, dados secundários, e dados primários ou fonte primária são os dados que são levantados diretamente da população pesquisada. Exemplo, um pesquisador que vai coletar sangue na população para verificar a prevalência de anemia ferropriva. Então, ele vai direto na fonte, na população. Dados secundários ou fonte secundária são quando os dados já são existentes, ou seja, arquivados, registrados, processados ou publicados. Exemplo, ao estudar a incidência do sarampo com base nos casos registrados pelo Serviço de Saúde em um município. Então, os dados secundários são dados que já estão disponibilizados e arquivados, então você não precisa ir lá na população, na fonte de fato. Já existem dados que você pode utilizar como referência. Também temos o levantamento de dados, entre eles contínuos, periódicos e ocasionais. Quais são os dados contínuos? São os dados que vão sendo registrados à medida em que ocorrem. Exemplo, óbitos, nascimentos, casamentos, doenças de notificação obrigatória. Periódicos são aqueles que acontecem periodicamente. Então, exemplo, o recenseamento da população pelo IBGE, que é realizado, em geral, a cada 10 anos. Ocasionais são realizados sem a preocupação de continuidade ou periodicidade certa. Exemplo, pesquisas que geram dissertações de mestrado, inquéritos domiciliares, pesquisa nacional por amostra de domicílio. Então, esses são os levantamentos de dados. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse breve fluxograma. Ele tá bem simplesinho, essa pirâmide, né? Então, nós temos aqui o processo de decisão, que nós temos os dados, que geram as informações, lembra que eu falei no início? Que gera o conhecimento, que gera a decisão e, consequentemente, a ação. Então, quais são as vantagens dos sistemas de informação em saúde? Tem ampla cobertura, quase que não sai. Abrangência nacional, dados informatizados, grande número de informações dos diversos setores e serviços, informações para cada município. Essas são as vantagens. Quais são os principais sistemas? Nós temos o SIM, o SINASC, o SINAM, o SIAB, que atualmente é o ESUS, Siscol, Cispranatal, Hipergia, IBGE, temos diversos sistemas. E eu vou falar sobre cada um deles em breve e vou colocar diretamente na playlist. Nós temos também a situação da saúde, que no caso vai basicamente repetir a mesma sequência. Nós temos os dados, informação, conhecimento, decisão, ação, que gera avaliação, consequentemente a situação da saúde. Então, nós temos também o DataSUS. Eu vou falar sobre o DataSUS, eu acredito que em um vídeo apenas separado, porque ele é o lugar, né, o site que disponibiliza essas ações, né, que podem servir para subsidiar as análises objetivas da situação sanitária e as tomadas de decisões baseadas em evidências e elaboração de programa de saúde. Então, nós lá encontramos, né, os dados secundários, que já são os dados sobre a população, né, os dados demográficos, e nos ajudam muito. Então, tem até vários vídeos também que eu já encontrei aqui no YouTube, que ensina como você pesquisar e você encontrar esses dados. Tem os dados relacionados à população, região, idade, ano. É muito completo, é muito legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Que eu vou responder com todo prazer.
alguma dúvida, alguma crítica, não se esquece de me seguir lá no Insta, porque eu vou colocar todos esses resumos lá. Então é isso, pessoal, e aguardem os próximos vídeos dessa série aqui, que eu vou começar a falar sobre cada sistema de informação em saúde, e é muito bacana, é muito importante conhecer, porque isso cai bastante em provas, em concursos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, como eu já falei, e até breve, bons estudos!